Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Eu sou o Carlos Eduardo e estou coordenador do Ministério Universidades Renovadas na Diocese de Rubiataba, Mozarlândia. E também estou coordenador do Grupo de Oração Universitário São Miguel Arcanjo na Faculdade Evangélica de Rubiataba. É um prazer imenso estar aqui com vocês neste encontro estadual, neste momento de graça, de unção e de crescimento espiritual para todos nós. Antes de nós começarmos a nossa formação, antes de começarmos este momento, eu convido você a rezar esta Ave Maria comigo, que Nossa Senhora de Pentecostes possa interceder por cada diocese, por cada coordenador diocesano do Ministério Universidades Renovadas, também pelos presidentes de conselho e por todos os coordenadores e membros da sua diocese. Rezemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos então dar início à nossa formação. Meus irmãos, nós iremos falar hoje de algo muito importante para todos nós, renovação carismática católica. Eu já quero convidar você a bater no seu peito e a dizer assim: eu tenho que assumir a identidade carismática, a identidade do movimento Renovação Carismática Católica. Eu tenho que assumir. Diga isso. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir uma postura de sentinela, uma postura de que zela, de que guarda, de que propaga a identidade carismática. Nós vamos falar sobre isso. Carlos, mas eu já escutei tanto sobre isso. Tivemos um encontro ano passado, falou sobre isso. Teve o ENF, falou sobre isso. Tem um encontro ali, fala sobre isso. Tem uma live ali, fala sobre isso. Mas é porque nós precisamos, meu irmão e minha irmã, falar de coisas boas, falar daquilo que é necessário fazer. Porque muitos ainda estão parados, muitos ainda estão estagnados, estão no conforto. Nós devemos falar, não devemos ter medo de anunciar a verdade e dizer: meu irmão, minha irmã, saia da estagnação, saia do comodismo e assuma a identidade carismática, assuma e seja assim como uma pessoa que recebeu a graça do Espírito Santo. Eu fico triste ao ver pessoas, membros do movimento Renovação Carismática Católica, que fala que é Renovação Carismática Católica, mas que não vive aquilo que a igreja pede, mas que não prega aquilo que o Evangelho ensina, mas que não prega aquilo que a doutrina ensina, mas que não vive a identidade carismática. Nós, como batizados no Espírito Santo, como batizados também com batismo sacramental, nós devemos viver uma catolicidade autêntica, nós devemos ter uma vida inteiramente católica, entregue ao Senhor e à Nossa Senhora e ao Espírito Santo. Por isso, eu quero iniciar, agora que eu vou começar, né? Falando o que é identidade. Nós temos um documento chamado Registro Geral, o nosso RG, né, que é o nosso documento social, vamos dizer assim, né, que nós apresentamos à sociedade, apresentamos na onde nós vamos talvez ali conseguir um emprego, fazer um cadastro, fazer alguma coisa, nós apresentamos aquele RG e hoje em dia o RG já vem também com seu CPF. Então, nós temos esse documento. Eu falar, cara, você está falando de coisa nada a ver, espera aí que eu vou chegar lá. Nós temos esse documento que nos identifica, que mostra quem nós somos. Olha, esse daqui é o Carlos Eduardo, filho do fulano de tal, da fulana de tal, e nasceu em tal lugar, tem tantos anos, beleza. E aí então, identidade é isso.
É para mostrar quem somos, para dizer quem somos. É para dizer quem somos. É um documento que contém informações importantes que diz quem somos, onde nascemos e também a nossa idade. É o nosso documento, né, social, o nosso documento, o nosso RG, o nosso registro geral, etc. Então, Carlos, o que tem a ver com isso? A nossa identidade carismática. Ela diz quem somos. Ela diz onde nascemos. Ela também diz a nossa idade. O movimento que começou em 1967 em Duquesne, em uma faculdade, preste atenção, em uma faculdade. Eu estou aqui falando para o Ministério Universidades Renovadas como membro da Renovação Carismática Católica, como identidade que eu assumo de ser Renovação Carismática Católica, que está neste momento servindo na renovação, estou na renovação por meio do Ministério Universidades Renovadas, que é Renovação Carismática Católica, desempenhando a missão de evangelizar nas escolas, de evangelizar nas faculdades, de evangelizar nos meios profissionais. Mas a nossa identidade continua a mesma, ela não muda. É isso que nós precisamos entender. A nossa identidade, ela não muda hora nenhuma. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender ao que o Senhor nos chama, ao que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá uma identidade. Uma identidade de dizer, eu sou carismático. Eu sou Renovação Carismática Católica. Eu sou batizado no poder do Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu sou Renovação Carismática Católica. Nós não podemos ser menos do que isso. Vamos parar com essa estagnação. Saia do seu lugar, pelo amor de Deus. Saia do seu comodismo. Acabe com esse medo e vai evangelizar. Use os seus meios de comunicação. Use os meios de comunicação da sua diocese. Converse com o seu coordenador. Converse com o seu coordenador de grupo de oração também. Vamos evangelizar através do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube, eu não sei, mas evangelize. Nós estamos em uma pandemia, mas a pandemia, ela não tira a identidade, ela não tem poder para dizer quem somos, mas Deus tem o poder para dizer quem somos, que nós somos filhos muito amados por Ele, porque a palavra diz, Deus tanto amou o mundo que mandou o seu Filho para morrer em seu lugar, morrer em meu lugar. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama tanto que nos deu a graça de vivenciarmos o batismo do Espírito Santo na nossa vida. A identidade carismática é só o batismo do Espírito Santo, Carlos? Não. Nós ainda temos mais duas coisas. A prática dos carismas e a vivência em comunidade. Nós vamos falar disso. A prática dos carismas e a vivência em comunidade. O que é isso, Carlos? Eu tenho que ir para uma comunidade? Não, não é isso não, meu irmão. Mas é ter uma vivência entre irmãos, uma vivência com nossos irmãos, uma vivência fraterna no nosso grupo de oração. É tão triste quando nós vemos um grupo de oração cheio de rixas, cheio de brigas. Me desculpe, mas não tem identidade carismática num grupo que só tem pessoas brigadas, pessoas com raiva uma da outra. Me desculpe, você não está vivendo a identidade carismática, você não assumiu a identidade carismática. Se no seu grupo tem brigas, tem picuinhas, se no seu grupo vocês ficam brigando, me desculpe, se o seu grupo de oração universitário, se o seu GPP, se o seu GOI tem aí então
picuinhas, tem brigas, me desculpe, mas o seu grupo de oração não tem identidade carismática. Se você também está brigado com alguém, você não tem identidade carismática, porque quem é batizado no Espírito Santo ama, abraça. O que eu estou falando talvez não esteja em uma apostila, mas é aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, preparando todo este momento. Talvez seja até mais que uma pregação do que uma formação, mas eu quero falar do que está aqui, quero falar também do que está aqui, do que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero falar também do que está aqui, documento de Aparecida, Catecismo da Igreja Católica, da encíclica, que também preparei, li para colocar aqui, para trazer para você, da Sagrada Escritura. Não é algo do nada, não, meu irmão, minha irmã. Mas se grupo de oração não tem batismo do Espírito Santo, não tem prática dos carismas, e não tem vivência em comunidade, me desculpe, mas o seu grupo não tem sido Renovação Carismática Católica. Ele pode estar sendo um grupo de oração do Santo Terço, um grupo de oração, um grupo de adoração, um grupo de pregação, mas grupo da Renovação Carismática ele não está sendo. Um grupo de oração da Renovação Carismática Católica ele não está sendo. O grupo de oração da Renovação Carismática Católica ele tem batismo no Espírito, ele tem prática dos carismas e ele tem a vivência em comunidade. Isso sim é assumir a identidade da Renovação Carismática. Isso sim é guardar, é zelar, é propagar, é resgatar a identidade carismática. Isso sim. A identidade carismática é ser Renovação Carismática Católica, é assumir a postura de sentinela, de viver na sua essência, o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência em comunidade. Repete aí comigo, eu preciso viver o batismo do Espírito Santo em minha vida. Eu preciso viver a prática dos carismas em minha vida. Eu preciso viver a vivência em comunidade. Eu preciso ter esses 3 pilares para assumir a identidade carismática na minha vida, no meu grupo de oração e também na minha casa. Nós, Renovação Carismática Católica, precisamos assumir a postura de sentinela em nossas casas e ali então estabelecer a identidade da Renovação Carismática Católica. Nós precisamos de famílias que oram, de famílias que se tornem também grupos de oração, grupos que na onde haja batismo genuíno do Espírito Santo. Não é só as pessoas mais velhas que são chamados a fazer isso. Nós universitários, nós jovens, somos chamados a anunciar Cristo Jesus, a levar o batismo do Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência em comunidade em nossas casas, em nossas universidades, em nossas escolas, em nossos ambientes de trabalhos. Nós precisamos agir enquanto é tempo, sair da nossa estagnação, do nosso comodismo, tomarmos mesmo vergonha em nossa cara e agirmos pelo poder e a ação do Espírito Santo. Vamos parar de ser mole, de ser frouxo, vamos sair da nossa estagnação e vamos buscar o Senhor e levar o Senhor àqueles que estão perdidos, àqueles que estão afastados, àqueles que estão longes. Chega de mornidão, de frouxidão, de fraqueza. Em nome de Jesus, saia dessa mornidão, dessa fraqueza. Saia disso. Você não foi feito, meu irmão e minha irmã, para ficar o dia inteiro na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de
televisão, ficar o dia inteiro no sofá lá, parecendo que está morto. Você foi feito para evangelizar, você foi feito para adorar, você foi feito para assumir a identidade da renovação carismática católica. Você foi feito para isso. E o que será que nós temos feito? Nós temos ficado parados, nós temos ficado quietos. Meu coração dói quando eu vejo pessoas que estão paradas, que não dão importância para o reino de Deus, que não dão importância para a ação do Espírito Santo, que não dão importância para a identidade carismática. Meu coração dói ao ver isso. Eu quero contar rapidamente o meu testemunho. Eu morava na cidade de Anápolis e eu não gostava, tinha aversão mesmo ao movimento Renovação Carismática Católica e a tudo aquilo que tinha como base, né, o batismo do Espírito Santo, a questão do orar em línguas, etc. E aí eu mudei então de cidade, mudei para outra diocese, eu não vou dizer o nome. E na diocese eu tinha duas opções quando eu cheguei. Eu enxerguei, quando eu cheguei, que teve um evento da juventude e ali estavam as duas vertentes daquela diocese. Porém eu enxergava que aquela vertente não segue o que a igreja nos pede, não tem uma obediência à doutrina, à sagrada tradição e à sagrada escritura e ao sagrado magistério. Eu pensei, é que o único jeito então é ir para o Ministério Jovem. E eu nem conhecia direito o movimento Renovação Carismática Católica e fui entrando ali então para aquele momento e ali então já quem estava naquele lugar pediu que ajudasse a conduzir uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Ajudei a conduzir ainda com um pouco de resistência, mas foi passando os tempos. Foram passando os tempos e o Espírito Santo foi moldando o meu coração. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui pregando, que eu estaria um dia pregando em um lugar de forma carismática, de forma efusiva. Eu nunca pensei que eu iria sair em missão para anunciar a Cristo Jesus. Eu nunca pensei em vivenciar o batismo do Espírito Santo em minha vida, apesar de que eu tinha essa versão, mas eu já tinha recebido a graça do batismo no Espírito Santo. E assim então o Senhor foi moldando o meu coração. O Senhor foi agindo na minha vida assim como ainda age, assim como ainda trabalha em meu coração, em minha conversão. E hoje eu estou aqui, sou Renovação Carismática Católica, assumi essa identidade ao qual eu tanto amo. Eu tenho certeza que você também, meu irmão, ama essa identidade. Se você ainda não ama, vai começar a amar a partir de hoje, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos e nós estamos conhecendo. Ah, meu Deus, aleluia, nós estamos conhecendo. Nós estamos conhecendo. É preciso que nós, como carismáticos, batizados no Espírito Santo, possamos assumir a identidade da Renovação Carismática Católica, assim como nossa identidade pessoal, nosso RG, diz quem somos, e em todas as outras informações que lá contém, a identidade carismática diz quem somos. Somos um povo que ama e clama o batismo no Espírito Santo para toda a igreja e para todo o mundo. Eu convido você a pegar a sua palavra em Atos 2, versículo 17. Só o inicinho vai dizer assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei
do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ainda diz, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E lá no capítulo 1, o Senhor diz assim, no versículo 7, não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, no estado de Goiás e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Vejam isso, para serdes minhas testemunhas. E vai dizer também, vai dizer de novo, lá no capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor nos deu a profecia, nos disse uma promessa que derramaria do Espírito Santo, que nós receberíamos do Espírito Santo para sermos testemunhas. Testemunhas do quê, Carlos? Testemunha do amor. Para sermos testemunhas da identidade carismática, para sermos testemunhas do poder do Espírito Santo na minha, na sua, nas nossas vidas. E o Senhor ainda diz nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ah, meu Deus! Ó dia tão esperado! O derramamento em profusão do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Eu creio nisso, você crê? Que o Senhor vai derramar sobre toda a humanidade em profusão a graça do batismo no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nós somos chamados nesse triênio, 2020, o ano passado, 2021, o ano que estamos, e 2022, o ano que vem, a vivenciar em nossa vida 3 verbos, que são esses: resgatar, guardar e propagar. Diz assim, eu sou chamado a resgatar, eu sou chamado a guardar, eu sou chamado a propagar. Guarda isso no seu coração. Eu sou chamado a resgatar, sou chamado a guardar, sou chamado a propagar. Carlos, é só para os 3 anos? Não. Isso é para a nossa vida. Enquanto existir renovação carismática católica, nós vamos resgatar, nós vamos guardar, nós vamos propagar a identidade carismática. Para quê, Carlos? Para que isso? Para que o mundo, ouça bem, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E o que é que nós lemos agora? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha quão bonito, quão belo isso. Olha que lindo. Ano passado nós éramos chamados a guardar. Este ano, no ano passado a resgatar, perdoe. Este ano a guardar. E ano que vem propagar. Mas em todos os anos nós somos chamados a realizar os 3 verbos. Em todos os anos nós somos chamados a resgatar, guardar e propagar a identidade carismática. Nós precisamos propagar a cultura de Pentecostes. Nós precisamos propagar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos propagar o poder do Senhor Jesus em nossas vidas e dizer que Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Como renovação carismática católica, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos autênticos carismáticos, que vivem segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Mesmo muitos de nós somos como os apóstolos antes de Pentecostes. Temos medo e muito medo. Porém, quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos deixamos ser guiados por Ele,
isso tende a mudar em nós e assim então vivemos constantemente uma experiência renovadora da graça do batismo no Espírito Santo. Vejam isso. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos deixamos ser guiados por Ele, tende a mudar em nós. E assim, então, vivemos constantemente uma experiência renovadora da graça do batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero ter uma experiência renovadora com o batismo do Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência renovadora com a graça do poder do Espírito Santo. Eu quero ter essa experiência. Peça isso para o Senhor. Eu quero ter a experiência com o Teu Espírito, Jesus. Eu quero ter essa experiência. Abra o seu coração, meu irmão. Coração fechado, a graça não acontece. Precisamos abrir o nosso coração. Na carta encíclica Dominum et Vivificantem, do Sumo Pontífice São João Paulo II, que é uma carta sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Ele vai dizer assim no parágrafo 1. A igreja, portanto, instruída pelas palavras de Cristo, indo beber a experiência de Pentecostes e da própria história apostólica, proclama desde o início a sua fé no Espírito Santo, como naquele que dá a vida, aquele no qual o imperscrutável, Deus uno e trino, se comunica aos homens, constituindo neles a nascente da vida eterna. Isso São João Paulo II diz em sua carta encíclica sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Deus uno e trino se comunica aos homens, constituindo neles a nascente da vida eterna. Constituindo em nós a nascente da vida eterna. É lindo demais. É muito lindo ver o poder do Espírito Santo que nos dá a vida, que nos dá a força. Agora eu convido você, escreve isso daí, não apaga não. Como renovação carismática católica, somos chamados a viver um perene Pentecostes. Anote isso. Como renovação carismática católica, somos chamados a viver um perene Pentecostes. Um Pentecostes constante, um Pentecostes diário, um Pentecostes de minuto em minuto, de segundo em segundo, de milésimo em milésimo. Precisamos orar mais, precisamos assumir de verdade, com autenticidade, a identidade carismática. Precisamos assumir. Ah, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, assumir esta identidade, nós queremos assumir essa identidade que o Senhor nos concedeu, essa identidade carismática. Nos dê essa força, Senhor. Nos dê essa força. Um documento de Aparecida, no parágrafo 161, vai dizer assim: a igreja é comunhão no amor. Esta é a sua essência e o sinal através do qual é chamada a ser reconhecida como seguidora de Cristo e servidora da humanidade. O novo mandamento é o que une os discípulos entre si, reconhecendo-se como irmãos e irmãs, obedientes ao mesmo Mestre, membros unidos à mesma cabeça, e por isso chamados a cuidarem uns dos outros. Olha que coisa mais linda. A vivência em comunidade é isso. Chamados a cuidarem uns dos outros, reconhecendo-se como irmãos e irmãs obedientes ao mesmo Mestre. Carlos, quem que é esse Mestre? Esse Mestre é Jesus. Este Mestre é Jesus. Este Mestre é Jesus. Documento de Aparecida, número 161.
Olhe isso depois. Este mestre é Jesus. Aqui ainda na mesma encíclica, né, nos diz assim: é o Espírito Santo que dá a vida. Na verdade, errei aqui. Isso, aqui. Né? Na mesma encíclica, desculpe, me perdoe, né, vai dizer assim, aqui na encíclica ainda, né? Consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho sobre a terra, no dia de Pentecostes, foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja, ou seja, até os dias de hoje. E assim, os que viessem a acreditar tivessem, mediante Cristo, acesso ao Pai num só Espírito. Este é o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna. É aquele que, por meio do qual o Pai dá novamente a vida aos homens, mortos pelo pecado, até que um dia ressuscite em Cristo os seus corpos mortais. Do Sumo Pontífice São João Paulo II, na carta encíclica sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Olha que coisa mais linda. É o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Toma posse disso. Nós, Renovação Carismática Católica, nós cremos e amamos esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que é o Espírito Santo. Como é lindo, meu irmão, minha irmã, viver debaixo da unção, debaixo da graça do Espírito Santo. Como é maravilhoso, meu irmão e minha irmã, vivenciar o batismo no Espírito Santo. Nós vemos o Padre Jonas vivenciando 50 anos de batismo no Espírito Santo este ano. É uma maravilha, é uma dádiva de Deus. E eu quero também, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você também quer vivenciar esta graça. Vivenciar a graça também de celebrarmos daqui a 50, mais ou menos 50 anos, o jubileu de 100 anos da Renovação Carismática Católica. Em nome de Jesus. E todos lá firmes, guardando, resgatando, guardando e propagando a identidade. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e a vivência em comunidade. No parágrafo 291 do Código ou do Catecismo da Igreja Católica, me perdoe, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. A fé da Igreja afirma, outros sim, a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador. Veni Creator Spiritus, ó fonte de todo bem. Ó, coisa tão linda, coisa maravilhosa, né? Veni Creator Spiritus. Vem, Espírito Santo de Deus. Papa Francisco ainda diz, eu não vou ler aqui porque é um pouco grande, né, no seu discurso, na vigília de Pentecostes, por ocasião do Jubileu de Ouro, da Renovação Carismática Católica, né, palavras do Santo Papa, no Circo Máximo, no sábado 3 de julho de 2017, ele diz que, vou ler um trecho, não é muito fácil demonstrar ao mundo de hoje que a paz é possível, mas em nome de Jesus podemos demonstrar com o nosso testemunho que a paz é possível. Ele ainda antes diz, né, hoje estamos aqui como num cenáculo ao ar livre e também com o coração aberto à promessa do Pai. Que promessa é essa? Atos 1, versículo 7, que vai nos dizer, né, mas vou ler, na verdade, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, no estado de Goiás, até os confins da terra. Esta é a promessa do Pai. Estamos reunidos, todos nós crentes, todos aqueles que professam que Jesus é o Senhor.
Jesus is the Lord. Está dizendo aqui no discurso do Santo Padre. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Se nós assumimos a identidade carismática, vivenciamos o batismo do Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência em comunidade, nós estamos declarando que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor do nosso grupo de oração, da nossa diocese, do Ministério Universidades Renovadas. Cara, isso aqui já está virando seminário de vida. Meu irmão, se deixar vira. Porque nós queremos vivenciar a identidade carismática. Assumirmos a identidade carismática. Eu digo e repito por muitas e muitas vezes aqui. Vou dizer, né? Precisamos assumir a identidade carismática, a identidade da renovação carismática católica, batismo no Espírito, prática dos carismas e a vivência em comunidade. E vou dizer mais uma vez, se o seu grupo não tem batismo no Espírito, prática dos carismas, vivência em comunidade, da mesma forma você, se não tem isso na sua vida, a sua casa, meu irmão, corre, porque você precisa assumir a identidade da renovação carismática católica na sua vida. Você precisa assumir. Parar de ter medo. Parar de ter medo do que vão pensar. Parar de ter medo. Deus espera que nós sejamos jovens universitários, profissionais, estudantes talvez do ensino médio, que assumam a identidade carismática com força, com unção, no poder do Espírito Santo, que leiamos a palavra de Deus, que leiamos então o catecismo, o documento de Aparecida, aqui não estou com ele, o documento de Malines, que estude a palavra de Deus, estude o magistério, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, que se aprofunde na graça do Espírito Santo, que se aprofunde naquilo que a renovação carismática tem nos oferecido para nos aprofundarmos e assumirmos cada vez mais a nossa identidade carismática, a nossa identidade que é batismo no Espírito, prática dos carismas e a vivência em comunidade. Assuma isso na sua vida, assuma isso para o seu grupo de oração e nós vamos ter pessoas cheias da graça do Espírito Santo, batizadas pelo poder do Espírito Santo, tendo a prática dos carismas, tendo a vivência em comunidade. Eu quero convidar você, meu irmão, neste momento, a renunciar às armadilhas de Satanás, a renunciar a todas as rixas que tem no seu grupo de oração, a renunciar a todo medo de assumir essa identidade tão linda e tão bonita, a renunciar a toda estagnação, a todo comodismo. Senhor Jesus, eu quero neste momento clamar ao Senhor a unção do Teu Espírito Santo e renunciar a todo mal, renunciar a Satanás, renunciar ao pecado, renunciar à estagnação, ao comodismo, renunciar, Senhor Jesus, ao meu orgulho, ao meu ego. Renunciar, Senhor Jesus, a falsas doutrinas. Renunciar, Senhor Jesus, a ideologias e a assumir a identidade carismática. A identidade que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, exprime em nosso coração. Esta marca, esta força, esta unção restauradora do Teu Espírito. Nós queremos assumir, Senhor Jesus. Nós queremos assumir a identidade. Nós queremos assumir, Senhor Jesus, e ser verdadeiros, sermos autênticos, carismáticos, renovação carismática católica. Nós queremos, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que não pertence a nós, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Coloca sobre nós a Tua graça, coloca sobre nós o Teu Espírito, coloca sobre nós a Tua força, derrama sobre nós uma unção nova, uma força nova, um poder novo do Teu Espírito, nós te pedimos,
Vem, Espírito Santo de Deus, e quebra toda maldição, quebra toda estagnação, todo medo. Rompa agora, Senhor Jesus. Shiri alabarie, randori alalaye. Era na 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 yara la yara la ya shiri alalaye. Era la 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 yara la yara la la yere. Shiri de de shanda la la yara la la ye. Vem, Espírito Santo. Eu clamo, Senhor Jesus, agora um poderoso derramamento do Teu Espírito Santo sobre essas pessoas que estão assistindo agora. Sobre cada coordenador diocesano, sobre cada coordenador de grupo de oração, universitário, sobre cada, Senhor Jesus, membro, sobre cada universitário que participam dos grupos de oração, dos profissionais, também dos grupos de oração escolar, estudantil, mas sobre todos aqueles que ainda não conhecem este movimento, a Renovação Carismática Católica, sobre a juventude, sobre os universitários, estudantes e também sobre os profissionais que ainda não experimentaram a experiência renovadora da graça do batismo no Espírito Santo. Eu clamo agora sobre eles uma efusão, um poderoso avivamento, um poderoso sopro do Espírito Santo agora, que eles recebam, Senhor, o avivar da graça. Esses, Senhor Jesus, que estão assistindo, o Senhor traz ao meu coração coordenadores que estão no comodismo, que já não caminham mais, que já não rezam mais, que já não estão mais diante da presença do Senhor. O Senhor está restaurando a sua intimidade agora com Ele. O Senhor está restaurando agora a força do poder do Espírito Santo na sua vida. Receba agora em nome de Jesus esta graça. Shandolebe canta labandore, shanda labandori, alabandori, alabandori, alabandori. Ori alabando, yerere shanda labandara, la bala 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 la bala. Erana la bala la bala la bala la nere shanda rane ranori la 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 yara. E cantará la bachurierando. Oh, meu Deus, Rihanna Machere cantará. Oh, cantará la ire. Chandalabando. Oh, renere chandalabanda. Era cantalabando. Oh, vem Espírito de Deus, per andar lá. Oh, Shirialabarie. Oh, rananayara, xerere cantalarana. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela renovação carismática católica. Obrigado, Jesus, pela identidade da renovação carismática católica. Obrigado, Jesus, pelo batismo no Espírito, pelas práticas do carisma, pela vivência em comunidade. Eu te peço, Jesus, visita agora os grupos de oração que não têm assumido a identidade carismática. Visita agora, Jesus, os grupos de oração que estão com rixas, que não estão vivendo, que não estão tendo uma vivência fraterna, uma vivência em comunidade. Visita agora, Jesus, os grupos de oração que não estão tendo a prática dos carismas e derrama em profusão o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo Seu amor, obrigado pela renovação carismática do Estado de Goiás. Obrigado pelo nosso coordenador estadual de ministério, Lucas Rodrigues. Obrigado pelo nosso coordenador estadual
presidente do conselho, Klaus. Obrigado, Jesus, pelos membros do conselho estadual. Obrigado, Jesus, pelo Ministério Universidades Renovadas. Obrigado, Jesus, pela missão tão importante que o Senhor nos concede. Glórias e louvores a Ti. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Muito obrigado por sua presença até aqui. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.